Você já imaginou o Corinthians rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz números de especialistas em matemática alertando para a real situação do Timão. Quero te falar também sobre desdobramentos do clássico entre Corinthians e São Paulo. Você lembra dos cantos homofóbicos de torcedores alvinegros, né? Existe sim a possibilidade da perda de pontos. Esses pontos poderiam ir para o São Paulo. Falam ainda sobre o Palmeiras, que vai atrás de mais um recorde sob o comando de Abel Ferreira. Tudo sobre o Flamengo. E esse papo de que Everton Ribeiro pode se mudar para a Arábia por uma oferta de 4 milhões de reais por mês. Será que é real? Para completar, te atualizo sobre o Cruzeiro, com a possibilidade de volta de 2 atletas que estavam emprestados, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima terça-feira para todos vocês e sem perder tempo, só contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Win. Tô colocando na tela os jogos desse meio de semana super decisivos de Liga dos Campeões e Liga Europa. São as partidas de volta das semifinais. Quero deixar os meus palpites para te ajudar na hora H. Nessa terça, por exemplo, tem Inter e Milan. Clássico da semifinal da Liga dos Campeões. Na ida deu Inter 2-0. Para mim a Inter vence de novo. Na quarta-feira tem Manchester City e Real Madrid na partida de ida na Espanha, 1-1. Para mim, na volta, vai dar Manchester City. Na quinta-feira, os 2 jogos da Liga Europa, Bayern de Munique e Roma. Na ida venceu a Roma 1-0, agora o time alemão vence. No complemento, Sevilha e Juventus. Na Itália houve empate 1-1. Juventus perdia até o finalzinho. Acho que o Sevilha vence e passa para a final. Lembrando que para participar na Win é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o código NICOLA500 para ter mais de 500% de bônus no valor do seu depósito. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Fla-Flu dessa terça-feira, válido pela Copa do Brasil. Flamengo e Fluminense pediram a ampliação da carga e o Maracanã vai ter direito à carga máxima, 70.034 lugares colocados à venda. Restam apenas entradas para o setor norte, ocupada por torcedores rubro-negros. Bora contar que o América anunciou há horas atrás a rescisão do contrato de Nino Paraíba, lateral direito, que é um daqueles envolvidos na operação penalidade máxima. Importante contar que outros 2 clubes também já haviam dispensado atletas, o Atlético Paranaense e o Ipiranga. Quero falar agora sobre o Náutico, que demitiu no final de semana o Dado Cavalcante. Tudo depois da derrota por 3-0 para a Aparecidense. Lisca Doido e Daniel Paulista são os mais cotados para assumir o Timbu. Para fechar o giro de notícias, contar que Gustavo Morínigo é o novo técnico do Avaí, paraguaio que já trabalhou no Curitiba e no Ceará, assume o lugar que até outro dia era de Alex, demitido no início do mês, depois de 18 jogos pelo time catarinense. Hora de falar sobre o Vasco e a situação financeira delicada, apesar do aporte de muitos milhões de reais da 777. Na semana passada eu já havia contado para vocês que o Vasco não conseguiu pagar em dia parcelas das compras do Léo Pelé junto ao São Paulo e do Lucas Piton junto ao Corinthians. Houve a necessidade de um acordo para a extensão do pagamento dessas dívidas. Pois bem, nas últimas horas, o GE informou que o Vasco não pagou nenhuma das 3 parcelas combinadas quando do retorno do André. Você vai lembrar que o volante revelado no próprio clube foi vendido ao Chelsea e teria direito a um percentual da negociação. O Vasco não fez o repasse e com o retorno do atleta ficou combinado que ele seria feito em 3 pagamentos. Valor de 12 milhões de reais, 3 milhões e 600 mil no dia 3 de março, 6 milhões de reais no dia 31 de março e 2 milhões e 400 mil em 30 de abril. Alegando problemas com o fluxo de caixa, o Vasco não conseguiu fazer as quitações e é mais um enorme desafio para os dirigentes cruz-maltinos. Isso tudo aliado a uma fase bastante ruim do time, que só venceu na estreia do Campeonato Brasileiro nos 3 jogos como mandante, 1 empate e 2 derrotas. Ao que se sabe, pelo menos por agora, está descartada a demissão de Maurício Barbieri. O Vasco pretende dar mais chances para o atual treinador. Bora falar agora sobre o Santos de Marcos Leonardo na Itália. O jornal Gazzetta dello Sport afirma que José Mourinho deu aval à Roma
para a contratação do atleta. Nos próximos dias, a Roma deve apresentar uma oferta de 20 milhões de euros para tentar levar o atacante. O presidente do Santos tem afirmado que só pretende negociar o Marcos Leonardo depois da participação do Brasil na Copa do Mundo Sub-20, que começa nos próximos dias. O Marcos Leonardo tem tudo para ser titular e se valorizar. Jogador que já foi também sondado pelo Sporting de Portugal. Importante lembrar que o Santos é dono de 100% dos direitos econômicos do Marcos Leonardo e a multa rescisória é de 100 milhões de euros. Roma que vive um momento bacana no futebol europeu, bem perto da classificação para a final da Liga Europa. José Mourinho, cheio de moral com o torcedor e com os dirigentes da Roma, já havia sido campeão da Conference League na temporada passada, agora tenta um outro título também continental, o título da Liga Europa. Bora de assunto importante, o Corinthians corre o risco de punições pesadas por causa dos cantos homofóbicos de seus torcedores contra o São Paulo. No clássico do último domingo na Neoquímica Arena, só torcedores do Corinthians estiveram no estádio. O jogo chegou a ser paralisado depois que os alvinegros se referiram aos são paulinos como bichas. Tá tudo escrito na súmula e o Ronaldo Piacente, que é o procurador-geral do STJD, já afirmou que fará a denúncia para que isso se torne um julgamento contra o Timão. Entrei em contato antes de gravar esse vídeo com o Piacente e ele afirmou que o Corinthians será julgado pelo artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata sobre praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Sobre as punições possíveis. O parágrafo 1 trata sobre as penas e diz o seguinte: caso a infração seja praticada simultaneamente por considerável número de pessoas vinculadas a uma mesma entidade, essa também será punida com a perda no número de pontos atribuídos a uma vitória no regulamento da competição, independentemente do resultado da partida, e na reincidência com a perda do dobro do número de pontos atribuídos a uma vitória. Então, só para explicar, se de fato o STJD entender que merece punição, o Corinthians pode perder 3 pontos. Mas, Nicola, houve empate 1-1, independente disso. O Corinthians perde esse ponto e outros 2, situação que já é hoje crítica, se tornaria ainda pior. Importante, São Paulo não recebe os pontos do clássico. Não há, pelo artigo, qualquer possibilidade de transferência de pontos para outro time. Tinha muito torcedor do São Paulo fazendo essa confusão, imaginando que o São Paulo poderia ser declarado o vencedor do clássico, tá? Só para completar, o parágrafo 3, ainda do artigo 243-G, trata sobre todas as possibilidades de infração, que vão de advertência, multa, suspensão por partida, suspensão por prazo, perda de pontos, interdição da praça de desportos, perda do mando de campo, indenização, eliminação, perda de renda e até exclusão de campeonato ou torneio. Essa última não se aplica, isso é mais para competições de mata-mata, como por exemplo a Copa do Brasil. Quero falar agora sobre o Cruzeiro para contar para vocês que Edu está voltando à Raposa. E ainda existe a possibilidade de o Pedro Castro também ser reintegrado ao elenco. Bora explicar direitinho essa história. A dupla campeã da Série B no ano passado acabou emprestada para o Al Fujairah dos Emirados Árabes Unidos no início desse ano. O time vivia fase horrorosa lá nos Emirados, correndo enorme risco de rebaixamento, e os 2 jogadores foram emprestados até junho. Ficou combinado que se quisesse ficar com o Edu em definitivo, o Al Fujairah precisaria pagar 2,5 milhões de dólares. Em relação ao Pedro Castro, a compra avaliada em 2 milhões de dólares. O Edu até começou bem, 6 partidas, 2 gols marcados, mas teve uma lesão em fevereiro, que praticamente o impediu de jogar o restante da temporada. Ele não entra em campo desde 2 de abril, quando jogou um único minuto. E já está decidido pelo Al Fujairah que o Edu não será comprado. Essa informação, inclusive, me foi confidenciada pelo Flávio Viana, que é empresário que levou os 2 brasileiros para lá. Já em relação ao Pedro Castro, situação completamente diferente. Pedro foi titular desde que chegou. Ele termina a passagem com 14 jogos, 1 gol e 2 assistências. E apesar do rebaixamento do Al Fujairah para a 2ª divisão dos Emirados Árabes, existe a possibilidade de compra.
O clube estuda alternativas para fazer esse pagamento de 2 milhões de dólares e ficar com o Pedro Castro em definitivo. Importante contar que o Al-Fujairah ficou em penúltimo lugar no campeonato, por isso foi rebaixado. De qualquer forma, Edu e Pedro Castro só podem ser reintegrados e utilizados pelo Cruzeiro a partir de 3 de julho. Eles até podem voltar, vou passar a treinar com o restante do elenco, mas a inscrição só estará disponível para atletas como os dois a partir do mês de julho, quando a segunda janela de transferências no futebol brasileiro estará reaberta. E você acha que os dois cabem nesse elenco do Cruzeiro? Use o espaço para comentários. Estou curioso para saber a sua opinião. Vale a lembrança de que o Edu, no ano passado, havia sido o artilheiro do time com 22 gols marcados. Uma das notícias mais bombadas do Flamengo nas últimas horas diz respeito à possibilidade de Everton Ribeiro estar voltando para o mundo árabe. O Felipe Fontoura, que cobre o Flamengo, afirmou que o meio atacante tem uma oferta de 4 milhões de reais por mês de salário para trocar o Fla por esse time que não teve sua identidade revelada. Muito torcedor do Flamengo preocupado, será que o Everton sai? Será que não sai? O contrato se encerra com o Flamengo em 31 de dezembro e se não negociá-lo na metade do ano, o Fla corre o risco de perder o jogador de graça. O que eu fiz? Consultei o Flávio Viana, que é um empresário que mora há bastante tempo nos Emirados Árabes Unidos e que faz praticamente todas as transferências de atletas brasileiros lá no mundo árabe, seja nos Emirados, na Arábia Saudita ou em qualquer outra parte daquele território. Quase todas as negociações têm participação dele. Perguntei, Flávio, você está sabendo de alguma oferta nesse sentido? E ele contou que quem fez uma proposta ao Everton Ribeiro alguns meses atrás, com essas condições de salário astronômico, havia sido o Al Nassr, time do brasileiro Anderson Talisca. Essa proposta feita ao Everton Ribeiro foi antes da contratação de Cristiano Ronaldo, uma das grandes bombas da temporada de 2023. Também, de acordo com o Flávio Viana, hoje não existe oferta e se o Al Nassr demonstrar interesse em contratar o Everton Ribeiro na metade do ano, certamente será com cifras bem menores, até porque reconhece-se que hoje o Everton Ribeiro já não tem o mesmo potencial do início do ano. Perdeu a condição de titular, até tem jogado com alguma frequência, mas já sem o mesmo destaque de outros tempos. Então o torcedor do Flamengo não precisa ficar desesperado ou tão preocupado. O nome do Everton de fato tem moral lá no mundo árabe, mas não existe proposta na mesa e a tendência é que se apareça uma oferta inferior a esses 4 milhões de reais que já haviam sido recusados no início do ano. Responda rápido, o Corinthians pode ser rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro? De acordo com os matemáticos da Universidade Federal de Minas Gerais, a resposta é sim, e o Timão é visto como favorito a cair. Tanto é que o Corinthians hoje aparece como o quarto clube com mais chances de rebaixamento. Se ficar entre os 4 últimos, obviamente, você já sabe, o Corinthians jogará a Série B de 2024. De acordo com o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, que faz esse trabalho de cálculos já há bastante tempo, hoje a chance de rebaixamento alvinegra é de 31,5%. Somente o América com 59%, o Curitiba com 54% e o Cuiabá com 40% tem mais chances de cair do que a equipe de Vanderlei Luxemburgo. Na sequência, próximos ao Corinthians estão o Vasco, 29% de chance, o Bahia com 28% e o Goiás com quase 26% de chance de rebaixamento. Vale a lembrança de que o Corinthians, nas 6 primeiras rodadas do Brasileirão, só fez 5 pontos. Uma vitória, logo na estreia contra o Cruzeiro, 2 empates e 3 derrotas. Nem o fator campo tem sido decisivo para o Corinthians, jogando dentro de casa o Timão tem tropeçado pra caramba. Vanderlei Luxemburgo, a última aposta da diretoria, disputou 4 partidas e não venceu nenhuma. Para completar, queria contar para vocês sobre a sequência extremamente complicada que o Corinthians atravessa a partir de agora. Nessa quarta-feira, jogo contra o Atlético Mineiro fora de casa, Copa do Brasil. No domingo, jogo contra o Flamengo, também na condição de visitante pelo Brasileiro. E na semana seguinte, confronto contra o Argentinos Júniors na Argentina pela Libertadores da América. Só pedreira para o Corinthians. Só para arrematar, você acha que vem uma facilidade depois desses 3 jogos? Pega o Fluminense como mandante na Neoquímica Arena, esse jogo pelo Campeonato Brasileiro. O Fluminense é um dos times que mais joga bonito no futebol nacional.
Para encerrar sobre o Timão, contar que o Corinthians fez um encontro com os jornalistas na noite dessa segunda-feira para apresentar um novo programa do Fiel Torcedor, programa para sócios torcedores com 5 planos, entre eles as novidades, o Fiel Digital, que vai permitir para pessoas que não vão ao estádio e moram em outros estados ou até em outros países que também se tornem sócias torcedoras do Corinthians. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras, que pode bater mais um recorde na era Abel Ferreira. Recorde pode ser conquistado nessa quarta-feira, desde que o Verdão não perca pro Fortaleza na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Palmeiras não perde na condição de mandante no Allianz Parque há 28 jogos. São 21 vitórias e 7 empates, já estou contabilizando nessa conta um empate em 1-1 contra o Red Bull Bragantino no último final de semana. Esses 28 jogos de invencibilidade já igualam o Palmeiras à melhor sequência desde que o estádio foi inaugurado. O Palmeiras também ficou 28 jogos sem perder entre agosto de 2016 e junho de 2017. A coincidência é que com o mesmo número de vitórias e empates, 21 vitórias e 7 empates na oportunidade. A curiosidade é que nessa atual sequência de 28 jogos sem perder, 13 são na temporada de 2023, com 3 empates e 10 vitórias. 84% de aproveitamento dos pontos. O Palmeiras vai muito bem na condição de mandante, embora tenha desperdiçado a chance de alcançar uma inédita marca. Se tivesse vencido o Red Bull Bragantino no último fim de semana, teria alcançado 11 vitórias consecutivas, algo que nunca aconteceu desde a inauguração do Allianz Parque. De qualquer forma, com as 10 vitórias seguidas, o Palmeiras igualou a marca de janeiro a abril do ano passado. Essa é a maior sequência de vitórias conquistada dentro do estádio. Em relação à invencibilidade, já são 28 partidas, basta um empatezinho na quarta. E você acha que o Palmeiras segue para 29 jogos sem perder? Meu palpite é de vitória alviverde contra o Fortaleza. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa terça. Quem curtiu o vídeo deixa like, se inscreve no canal, aperta o botãozinho vermelho de notificações também para ser avisado toda vez que tiver vídeo novo, live, enfim. A gente volta à tarde com mais vídeo, tem programa do Nicola à noite e estamos aqui para sempre deixar você bem informado. Abraço, tchau!